E aí, meu povo? E aí, Brasil? Eu falei pra vocês que eu iria fazer uma devocional, que eu iria voltar a apresentar a palavra do Senhor nas minhas redes sociais. E agora eu tô inaugurando esse canal dessa forma. E aí vocês podem estar se perguntando assim, poxa, por que ela não preparou algo mais elaborado? Poxa, por que ela não criou um cenário? Por que ela não fez algo diferenciado? Porque toda vez que eu queria fazer algo pra Deus aqui dentro da rede social, eu falava assim com o Senhor, eu não vou fazer hoje não, Deus, porque eu vou ter que me maquiar, eu vou ter que botar uma roupinha maneira, vou botar uma roupa legal, vou me maquiar, aí eu ajeito o cabelo, e aí eu vejo se eu escolho alguma parte da casa que seja mais tranquila, pra poder ser um ambiente mais sério, um ambiente... E eu fui só deixando pra depois. E aí esses dias eu refletindo na palavra do Senhor, e aí eu me lembrei que Jesus, quando era criança que ia pregar na sinagoga, a Maria, mãe de Jesus, um dia ela falou, meu filho, tô conjecturando, tá? Pra ficar mais natural. Meu filho, mas não tá muito cedo pra começar o seu ministério, que ele era criança e já tava pregando na sinagoga. Meu filho, mas já não é muito cedo pra você começar o seu ministério? E ele respondeu pra ela assim, se não hoje, quando? Eu espero que vocês gostem de curtir os conteúdos. E eu tenho orado a Deus para me dar sabedoria e discernimento para que eu consiga falar de uma maneira leve e suave, assim como Jesus é. Jesus, o seu jugo é leve e suave. Então eu não quero trazer peso, eu não quero trazer algo que ao invés de trazer um conforto, uma leveza, traga um peso. Então, assim, eu espero que vocês se sintam dessa forma, que vocês recebam da parte do Senhor através de mim. E a primeira palavra dessa minha nova trajetória, Deus me deu o amor. O tema dessa palavra é amor. E eu entendo porque Deus me deu o amor como tema dessa palavra, porque o amor é o princípio de tudo. O amor é o princípio de todas as coisas. Então, como eu tô no princípio, no início de uma trajetória, Deus me deu o tema do princípio, que é o amor. E eu quero explicar para vocês. Primeiro eu vou ler aqui 1 Coríntios 13, 2. E ainda, é a partir do 1, mas eu vou ler a partir do 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora eu vou pular para o 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E agora eu vou pular para o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, maior destes é o amor. E aí, vocês vão me perguntar assim, o amor é um dom? O amor é um sentimento? Tá, mas porque aqui nessa passagem, em Coríntios, na realidade, se você voltar um pouco, o que está sendo falado aqui é sobre os dons do Espírito, sobre o discernimento dos dons do Espírito, sobre a diferença dos dons, sobre o porquê de cada dom. E de todos os dons, de profetizar, do dom de falar em línguas, de todos os dons. A Bíblia fala que o dom do amor, ele está acima de todos. Ele está acima da ciência. Ele está acima de todo conhecimento. E aí eu estudei, eu orei, eu falei com o Senhor, eu falei, caramba, Senhor, me explica esse dom. Me explica esse dom. E aí Deus me explicou. E eu vou explicar para vocês, eu espero que vocês entendam da mesma forma que eu entendi. E o que acontece? Deus, ele tinha um amor. Antes da fundação do mundo. Ele tinha um amor. E o amor não era um sentimento. E o amor não era o dom. Porque ele era o amor. Ele era o amor. E o que acontece? O amor, em primeira parte, ele virou carne.
O amor virou homem. O amor, ele foi homem. Por que o amor foi homem? Vou explicar para vocês. O amor, hoje ele é um sentimento. Mas primeiro ele era uma divindade, na qual era uma divindade tão extraordinária, que Deus tinha como um tesouro mais valioso. Era um tesouro muito valioso, um tesouro inacessível, porque era algo muito grandioso para caber dentro de seres tão pequenos como a gente. E aquilo, Deus queria trazer uma porção daquele amor, que ainda não era sentimento, ainda não era dom. Ele queria trazer uma porção daquele eu, do eu sou, do nosso Deus eu sou. Ele queria trazer uma porção daquele eu para cada um de nós. E como era a forma dele trazer esse sentimento, esse dom, ou como é que você quer chamar esse espírito, para cada um de nós? Ele precisava enviar o amor encarnado. Ele precisava enviar o amor encarnado, para que esse amor encarnado se entregasse na cruz, para que ele morresse, para que ele ressuscitasse, para que a gente tivesse acesso ao seu espírito. E esse espírito habita no coração de cada um. Esse espírito, esse amor, que você às vezes pode achar que é um sentimento, e eu te digo com verdade que o amor não é um sentimento, amor é um espírito. Esse amor foi Jesus. Jesus é o dom do amor. Jesus é o espírito. Amor é o espírito. Amor é Jesus. Por quê? Antes que Jesus tivesse vindo até a terra, sido se tornado homem, tomado nossos pecados, tomado nossas dores, se entregado na cruz, morrido, não existia um espírito que a gente tivesse contato direto com esse sentimento ou com esse dom. Não existia. Para quem conhece um pouco do Evangelho, todo mundo sabe que a presença de Deus no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, a presença de Deus ela habitava numa arca. Deus direcionou o homem para construir a Arca da Aliança, para que dentro daquela arca habitasse o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, Deus morava ali. E aquela arca, aquele Espírito, ele era uma coisa tão forte, tão imaculada, tão divina, que não era qualquer um que podia entrar dentro da tenda para entregar a petição para o Senhor, para falar com Deus, para orar. Naquela época existia um sacerdote e se construía um templo. Deus instruiu que se construísse um templo conforme todo o querer de Deus. Deus deu medidas, cores, tudo para a formação daquele templo, para que o Espírito dele habitasse dentro daquela arca. Que eu vou falar isso simplificado para quem às vezes, porque eu creio que eu vou alcançar pessoas que ainda não ouviram, e eu quero ser bem clara, e eu quero que as pessoas ouçam e as pessoas entendam, e as pessoas falam assim: caramba, agora eu entendi. A arca era como se fosse uma caixa de ouro. Ela foi feita com uma madeira que Deus escolheu, uma madeira específica. Ela foi revestida de ouro, ela era toda de ouro, e Deus mandou botar um anjo em cada lado com as suas asas para frente. Você já ouviu, quem tem um pouco de contato já viu essa imagem, né, da arca e tudo mais, pela descrição, porque a Bíblia descreve, Deus descreve tudo nos seus mais mínimos detalhes de como ele queria que fosse a arca no qual o Espírito dele iria habitar. Porque até então, Deus ele nunca tinha sido carne e alma e espírito. Porque todo ser humano é formado de carne, alma e espírito. Então Deus nunca tinha sido isso. Deus era uma divindade que estava acima dos céus. No qual, se ele quisesse falar com você, ele até tinha o poder, porque ele é todo poderoso. Ele podia falar lá do céu e você ouvir aqui: Maria, faz isso, 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 isso. Mas na maioria das vezes, Deus mandava os anjos para falar com as pessoas aquilo que ele queria que as pessoas ouvissem. Porque Deus nunca tinha sido espírito, Deus nunca tinha sido carne e Deus nunca tinha sido alma. Ele era uma divindade, ele é uma divindade. E ele queria ter contato próximo com Deus, com as pessoas. Então o que ele fez? Ele entendeu que ele precisava deixar uma porção dele dentro dessa arca para que as pessoas tivessem acesso a ele. Não só ele e as pessoas,
as pessoas precisavam ter acesso a ele também. Então, quando a pessoa queria fazer uma petição, quando a pessoa queria orar, quando a pessoa queria entregar um pedido, eu tô com meu filho doente, eu preciso orar ao meu Deus, ao Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, igual você ouve as pessoas falando, a Deus. As pessoas iam no sacerdote, porque naquela época Deus direcionou como seria a pessoa que entregaria as orações para Deus. Não era qualquer um que entrava na tenda, não era qualquer um que chegava perto da Arca da Aliança, não era qualquer um, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos nascidos do pecado. Então, quando a gente entrava naquela arca, se você tivesse em pecado, você era fulminado, porque a presença de Deus ela era muito divina para que você chegasse com mácula. Então, Deus preparava o sacerdote, que geralmente o sacerdote vinha da mesma linhagem sempre, os sacerdotes. Mas Deus escolhia, Deus purificava, ensinou como o sacerdote deveria se portar, viver e se purificar. E o sacerdote tinha um estilo de vida de servir somente a Deus, fazer somente o querer de Deus. E o sacerdote, ele ia até, ele oferecia o sacrifício para que Deus atendesse as petições e ele conseguia assim falar, Senhor, a Maria tá com um filho doente e ela queria a cura do filho dela, Senhor. E ele fazia a petição e a oração e a Maria oferecia o sacrifício a Deus e Deus ouvia ou não. E ainda tinha um porém. Os sacerdotes, para entrar dentro do templo, eles precisavam estar com uma corda amarrada na cintura. Por quê? Porque se o sacerdote estivesse em pecado, escondido, e as pessoas não soubessem, e ele entrasse para fazer petição e não voltasse, eles puxavam a corda, porque se ele tivesse em pecado, ele seria fulminado. Ele iria morrer, ele não iria voltar. Entende? Porque a presença do Senhor, ela é uma divindade imaculada. E ela não habita no mesmo ambiente do que o pecado. Todo pecado, toda iniquidade, toda concupiscência, toda maleficência da nossa carne, ela não habita no mesmo ambiente que a divindade do Senhor. Vocês conseguem entender? Isso é claro. Todo pecado da nossa carne, toda concupiscência, toda lascívia, tudo que existe dentro do ser humano, ele não consegue habitar no mesmo ambiente do que a divindade, do que o Deus. Não consegue. Não existe. É fulminado. Tudo que é ruim, tudo que é de natureza maligna, ela é fulminada naturalmente. Então, qual seria a forma que Deus, o Todo-Poderoso, alcançaria todas as pessoas, até aquelas que são pecadoras? Qual seria a forma que Deus conseguiria convencer aquela pessoa por dentro, de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque as pessoas falavam de Deus. Tinham os profetas, tinham os homens usados por Deus, tinham os homens que os anjos tocavam, os anjos falavam, e as pessoas acreditavam e criam no que elas viam e ouviam, mas elas não sentiam, porque a divindade não era um espírito. Então elas não sentiam. Elas ouviam. Por que as pessoas do deserto, lá, quando Moisés conseguiu libertar aquele povo de anos de escravidão, por que eles se dispersavam todo o tempo da presença de Deus? Todo o tempo eles dispersavam do propósito de Deus. Por que eles demoraram tanto tempo para chegar na Terra Prometida? Porque eles não sentiam como a gente sente hoje quando a gente faz algo mal, que algo dentro de você te dá até aquele frio na espinha e você diz assim, o que eu fiz? Isso é um espírito. Isso é a presença do Espírito Santo de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Isso é o amor, que não é um sentimento. Isso é o amor. Ele é um ser, ele é um espírito. Então, Deus, ele queria que as pessoas não só ouvissem e seguissem no ouvir. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Não era isso de fato que eu estava preparada, tá? Deus está me levando nessa vertente, nesse tema, então eu vou. Vou explicar para vocês que vocês entendam. Valquíria, mas eu não entendi. Como assim? As pessoas se dispersavam. Poxa, mas Deus falava, mandava um anjo. Eu nunca vi um anjo. Se um anjo viesse aqui na minha porta, meu amor, aí eu nunca mais ia pecar. Esquece. Isso é falácia. Esquece.
Porque o Espírito Santo do Senhor, ele tá conosco dia e noite. Dia e noite. E você continua pecando. Não é o anjo que vai fazer diferença na sua vida, é você. É escolhas. E eu vou dar um exemplo do que eu tô tentando explicar pra vocês. Por que as pessoas se dispersavam de Deus antes de Cristo. Por que as pessoas se dispersavam de Deus? Porque as pessoas não tinham contato espiritual. Então elas não se alimentavam espiritualmente daquilo ali. Hoje, quando você fica triste, quando você tem mágoa, quando você chora, quando você passa por um processo, por um problema, por uma luta, você põe o seu joelho no chão e você se derrama. Às vezes você não precisa nem falar nada. Você só se derrama na presença do Senhor e você sente o refrigério na sua alma. E você sente paz. Você pode até chorar a noite toda, você pode, mas você vai acordar no outro dia. Seu problema não vai ter sido resolvido, mas você vai ter tido refrigério na sua alma. É verdade? Não é verdade? Ou só eu que sinto isso? Todo mundo sente. Eu não estou falando de religião, não estou falando de quem frequenta a igreja. Estou falando de todos, porque o dom, o Espírito, o Jesus, ele está disponível para todo mundo. Não é só para mim, não é para um pastor, não é para essa denominação ou aquela. Ele tá disponível para todo mundo. Então eu tenho certeza que para quem eu tô falando aqui, independente de religião e que nunca nem tenha entrado numa igreja evangélica, vai dizer assim, caraca, eu já senti isso. Caramba, eu já passei por uma situação que eu senti uma coisa. É porque esse dom, essa divindade, esse poder, esse amor virou espírito para que você sentisse. Depois da morte de Cristo e a sua ressurreição em espírito. Me entenda. As pessoas se dispersavam porque as pessoas até viam, as pessoas até tinham esse tipo de experiência com essas coisas, com anjos. Moisés viu a sarça que não se consumia, que pegava fogo, fogo, fogo. A palavra do Senhor saía através daquela sarça. Deus falava com Moisés através daquela sarça, e a presença daquela sarça era uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, que cada vez que Moisés subia um monte para conversar com o Senhor, Moisés descia anos-luz mais velho. Anos mais velho, porque consumia. Aquela presença era tão forte que aquela presença consumia Moisés. E era Deus falando com Moisés. E Moisés entrou na Terra Prometida? Não. Moisés foi um homem incrível. Deus foi, na Bíblia, foi um dos homens que teve mais contato íntimo com Deus, a divindade, fora da Arca da Aliança. Lá na sarça, lá no monte. E Moisés entrou na Terra Prometida? Não. Não. Porque Moisés pecou. Moisés foi pro céu? Foi pro céu, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias pra gente. Todo dia a gente tem uma chance de se arrepender. Todo dia a gente tem uma chance de voltar atrás. Agora, viver com Cristo é outra história. Viver constantemente com Cristo é outra história. Então vamos lá, voltando. Mas as pessoas se dispersavam. Caramba, as pessoas viviam tudo aquilo. Moisés tirou o povo do deserto e o povo ainda conseguia se voltar contra Deus. Ainda criaram um bezerro de ouro. Adoraram o bezerro de ouro. O povo criaram porque eles falaram que o Deus de Moisés não existia, que aquilo ali era mentira. Eles se voltavam, eles esqueciam, eles perdiam, porque eles não tinham acesso, eles não tinham esse frio na espinha que a gente sente quando a gente faz algo de errado. Eles não tinham a presença do Espírito Santo para ele se derramar e se sentir consolado. Eles não tinham, então era muito vago. Ou eles vinham toda hora aquele milagre para se alimentar, ou eles esqueciam. Deus abriu o mar vermelho no deserto. Deus fez cair o maná dos céus para alimentar o povo de Deus. Deus manteve colunas de fogo para aquecer eles de noite no inverno constante. Deus fez tantas coisas no deserto e ainda assim o povo se voltou contra Deus porque eles não tinham a presença dentro deles. Eles viviam daquilo que Moisés entregava para eles. E eu vou dar um exemplo muito incrível disso para vocês entenderem, que eu acho que isso é muito claro, que eu já falei que eu vou dar esse exemplo 10 vezes e nunca consegui dar. A palavra de Deus fala de João Batista. Eu não sei se vocês já ouviram falar de João Batista, mas João Batista, ele foi um primo de Jesus que Deus permitiu que a mãe dele, que era estéril, engravidasse do João Batista 6 meses antes da Maria engravidar de Jesus, para que João Batista fosse o anunciador do Messias. Deus preparou essa gravidez. A mãe de João Batista, ela era prima de Maria. Deus engravidou a mãe de João Batista. Deus entregou para a mãe, que ela era estéril, Deus entregou que o filho dela seria
aquele que iria anunciar a vinda do Messias. Ele seria um homem importante naquela época, importante na palavra de Deus. E quando Deus falou para Maria, quando o anjo falou para Maria, que isso era o anjo que ia lá falar, o anjo falou para a mãe de João Batista que ela iria engravidar, que o filho dela iria anunciar a vida do Senhor, que ele ia ser um homem separado, que ele ia viver diferente, porque o propósito de João Batista ia ser anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Quando Deus foi anunciar para Maria, mãe de Jesus, que a Maria estava grávida, quando o anjo vai lá falar com a Maria que a Maria estava grávida, o anjo anuncia, fala com a Maria, olha Maria, é isso, você vai carregar o Filho de Deus e sua prima está grávida também, de 6 meses. E ela carrega um filho que vai anunciar a vinda do seu filho, a vinda de Jesus, a vinda do Messias e tal e tal. E Maria sabia que a prima também era estéril. E quando Deus anunciou para a mãe de João Batista, que ela estava grávida, eu, assim, vou conjecturar, tá? Eu acredito até que ela ficou meio assim, porque a criança demorou 6 meses para mexer. 6 meses, a criança não mexia. Mas o projeto estava lá, quietinho, calado, só não mexia. E quando o anjo do Senhor foi avisar para Maria, o anjo do Senhor avisou que a prima de Maria estava grávida também, com 6 meses na frente, e que esse seria o que iria anunciar a vinda do Messias e tal. E quando elas se encontraram, que a Maria grávida abraçou a sua prima, que já estava com 6 meses, o bebê mexeu. João Batista mexeu quando elas se abraçaram. A Bíblia relata que o João Batista chutou na barriga da mãe. E aí ela entendeu, ela creu, ela se recebeu aquilo ali. Enfim, não era isso que eu ia falar, mas é só assim, porque isso é tão lindo. E João Batista, ele cresceu diferenciado, ele cresceu um homem totalmente voltado somente para o querer de Deus. Ele se anulou para as coisas carnais, João Batista, tá? Que foi o que anunciava a vinda de Deus. E João Batista, ele pregava no deserto. João Batista foi chamado voz que clama no deserto. E João Batista vivia para profetizar a vinda de Jesus. João Batista foi o escolhido para preparar o caminho. Aquele que prepara os caminhos foi João Batista. E João Batista era primo de Jesus. João Batista teve o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão. Ele teve o privilégio de batizar Jesus no Rio Jordão. E quando João Batista, que foi um homem separado desde o ventre, foi um homem escolhido, foi um homem ungido, foi um homem que viveu para pregar a vinda do Messias, daquele no qual ele era primo. Ele teve privilégio, ele batizou, ele foi. Quando Jesus chegou lá, ele falou para Jesus assim, ó, que ele não era digno nem de desatar a sandália dos pés de Jesus, que era ele quem deveria ser batizado, não ele batizando Jesus. E Jesus falou para ele que era necessário que fosse assim para que se cumprisse as escrituras, porque a Bíblia fala sobre o batismo, sobre a aliança. E aí ele batizou. João Batista batizou Jesus. Esse, o amor do qual nós estávamos falando desde o início, João Batista teve esse privilégio de batizar. E quando João Batista desceu Jesus às águas, a palavra do Senhor diz que desceu um espírito como uma pomba e descia uma voz do céu que dizia assim: esse é o meu filho amado no qual eu tenho prazer. Este é o meu filho amado no qual eu tenho prazer. João Batista ouviu uma voz do céu. Todo mundo que estava ali ouviu uma voz do céu quando Jesus desceu às águas. Este é o meu filho amado no qual eu tenho prazer. Em algumas versões da Bíblia vai estar no qual este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas é o que significa. E João Batista se alegrou e ele teve certeza que a obra de Deus, o que ele tinha feito para a vinda do Jesus tinha se cumprido. E aquele sim era o Messias, filho de Deus, o escolhido. E João Batista se alegrou e tudo aconteceu. E João Batista não viu, não teve contato com Jesus, ele não teve o privilégio de batizar Jesus. Ele não ouviu aquela voz do Espírito Santo descer como uma pomba do céu e aquela voz dizer: esse é o meu filho amado no qual tenho prazer. João Batista não ouviu? Pois bem, depois o João Batista, ele não se desviou da presença de Deus, mas ele se desviou do propósito. Eu acredito
Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas vamos conjecturar também. Vamos usar uma licença poética para o que eu acredito, para minha mente. Eu acredito que ele até possa ter pensado assim: caramba, anunciei, gastei minha vida anunciando a vinda dele e batizei ele, vi Deus falar, esquece, agora eu vou resolver outros problemas. E ele foi se meter no que Deus não mandou ele fazer, que foi lá na vida da mulher que estava traindo o marido, que eu esqueci o nome dela agora. A mulher estava traindo o marido, que era a mulher do rei, que era não sei o quê. E ele foi lá para falar na cara da mulher, na frente de todo mundo, porque ele queria que as coisas tinham que ser certas, porque naquela época a religiosidade, ela tinha que ser seguida à risca, as regras da religião, e aquela mulher estava traindo o homem, e ela tinha que pagar o preço, e ele foi lá na cara da mulher, chamar a mulher dela, a mulher de adúltera. Foi chamar a mulher de adúltera, foi bater, foi fazer o que ele não deveria ter feito. Ou deveria, porque senão nada disso teria se cumprido e Deus sabe o que faz. Ele foi lá dizer que a mulher era adúltera e tudo mais. E o que ele foi? O que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi preso. Ele foi preso porque o pessoal estava cego espiritualmente. Aquele pessoal, ele ainda nem tinha, aquele pessoal não estava preparado para aquilo. Embora todo judeu daquela época, todo o povo que acreditava no Deus, no Messias, na vinda do Messias, tinham o João Batista como uma referência. Eles acreditavam que o João Batista... Eles diziam até que o João Batista era o espírito de Isaías, era o espírito de não sei quem, dos profetas antigos e tudo mais. E João Batista foi preso. João Batista, o que batizou Jesus, o que foi nascido do mistério, o que preparou os caminhos para a vinda do Messias, o que clamava no deserto, o que ouviu a voz do Senhor dizer: este é o meu filho amado no qual eu tenho prazer. Esse João Batista, um dia, quando os apóstolos do Senhor foram visitar ele na cadeia, sabe o que ele falou? O que ele perguntou? Descubra para mim, pergunta para Jesus, vou falar do nosso... Pergunta para Jesus, confirma para ele é o Messias mesmo? Ou a gente ainda vai ter que esperar outro? Ele ainda é o Messias mesmo ou a gente vai ter que esperar outro? Ele duvidou. Ele duvidou. Sabe por quê? Porque Jesus ainda era carne. Jesus ainda era carne. Então ele não tinha como sentir dentro dele o dom, o amor, para testificar que aquele era Jesus. Que testificar é isso. É acertar, te dar certeza dentro de você. Você sente, não é de fora para dentro. Você vê, não tô vendo, eu tenho certeza, não. Eu não tô vendo, mas eu tenho certeza porque aqui dentro eu sinto. Ele não tinha, porque Jesus ainda estava em carne. Então ele duvidou, mesmo ele tendo ouvido Deus falar, mesmo ele tendo preparado os caminhos para Jesus. Só que ele estava na prisão, ele estava passando por um problema. E o problema às vezes cega a gente de enxergar que Jesus é Jesus. Que Jesus continua sendo Jesus. Então, se João Batista, que era primo de Jesus, que teve toda essa situação que eu tô te falando agora, quando se viu preso, quando se viu num problema, ele esqueceu. Ele teve dúvida. Só que a diferença do João Batista para você e para mim é que o João Batista não tinha o Espírito de Jesus aqui dentro para que testificasse. Então, para ele, de fato, era mais fácil que ele esquecesse. Porque às vezes Deus vê operando milagres na nossa vida e ainda assim a gente se dispersa. E mesmo a gente sentindo a presença do Espírito, a gente se dispersa. Você imagina para lá antigamente, antes da vinda de Cristo. E agora eu quero chegar para que vocês entendam o objetivo da cruz. Eu quero chegar no lugar onde vocês entendam o sacrifício da cruz, porque eu sei que tem muita gente ainda que não entende. Eu já tive no evangelho, fui nascida e criada na igreja evangélica, e um dia minha mãe falou pra mim, um dia a gente estava na igreja que eu frequentava, a igreja batista, e o pastor falou assim, levanta a sua mão agora e declare que você ama Jesus. Se declare pra Jesus, diga que você ama Jesus. E eu fiquei assim, porque eu nunca consegui ser hipócrita. De tudo, eu sou muito 880, ou eu tô ou eu não tô. E eu fiquei quietinha, que eu não vou falar aquilo porque tá todo mundo falando. Não, eu não vou falar. Esquece. E aí,
quando terminou o culto, eu falei pra minha mãe, mãe, as pessoas são tão hipócritas, né? Minha mãe, por quê, minha filha? Eu falei, mãe, pô, nego, o pastor, levanta a mão quem ama Jesus. Mãe, como é que a pessoa pode amar alguma coisa que ela não enxerga, mãe? Que loucura é essa? A gente tem fé que existe um Deus, que esse Deus cura, que esse Deus salva, que esse Deus liberta. A gente tem fé que esse Deus vai fazer tudo pela nossa vida, que é o Deus. Mas amar, não sei, mãe. Eu falei assim pra minha mãe. Eu era adolescente, sei lá, uns 14 anos. Falei, mas amar, não posso dizer que eu amo, eu não posso mentir. Deus tá vendo que eu tô ali, como é que eu vou levantar a mão e falar que eu amo Jesus se eu não amo? Olha que loucura. E as pessoas não amam. Eu falei pra minha mãe, as pessoas não amam, é mentira, mãe. A minha mãe, né? Graças a Deus, minha mãe teve sempre uma sabedoria espiritual muito grande e minha mãe também tem um conhecimento da palavra, assim, num nível muito, muito hard, assim, que minha mãe nem se abalou, não se assustou, ela riu e falou, você vai descobrir esse amor, filha. Fica tranquila, as pessoas amam sim. No teu tempo você vai descobrir. E um dia, eu vim numa pregação, eu entrei numa igreja assembleia, eu entrei num culto que eu não queria estar, eu fui convidada pela minha sogra. Eu não gostava de igreja assembleia, eu não gostava de igreja que gritava, que o povo gritava, glorificava, nananana. E eu fui com a minha sogra e eu vi um cadeirante lá na frente com a oportunidade para pregar a palavra. Eu não sei se eu já contei isso pra ele alguma vez, mas eu acho que eu já contei. Se eu não contei, ele vai ver esse meu vídeo e ele vai saber que eu tô falando dele, que foi meu líder de mocidade por muitos anos, é meu discipulador, foi uma pessoa incrível que Deus usou muito na minha vida nesse período que eu fui da Assembleia. Mas no primeiro dia que eu botei os pés nessa igreja, que eu não conhecia, que eu não frequentava, que eu não gostava da diretriz, eu não gostava da liturgia do culto, na realidade, que eu vi aquele cadeirante com agora a gente vai dar a oportunidade para o Joelzinho trazer a palavra. Na minha mente eu pensei assim, lá vai um cadeirante dizer que tomou livramento, que deve ter tomado um tiro, se bobear, esse aí devia ser bandido. Aí deve ter tomado um tiro, ficou aleijado, aí aceitou Jesus, e agora tá aí, vai falar do testemunho. Foi esse meu pensamento na hora. E quando o Joelzinho pegou no microfone, ele falou assim, que Deus é extraordinário, né? Ele falou assim, hoje eu não quero falar da minha vida. Eu não tô aqui pra falar do meu testemunho. Eu não tô aqui pra falar sobre mim. Eu tô aqui pra falar do que é mais importante pra mim e pra você. Eu vim pra falar de Jesus. E aí eu já tomei uma e fiquei, então tá, né? Minha irmã, ele entregou um conteúdo sobre isso que eu estou falando com vocês, sobre saber o que é o dom do amor. Não nessa mesma forma, porque ele explicou o sacrifício da cruz. E a partir daquele momento que eu entendi os termos, o véu do templo se rasgou, o céu se abriu, e naquele dia eu entendi o que era o amor. E daí quando ele pregou sobre o sacrifício da cruz, sobre quem era Jesus, sobre o porquê desse termo véu do templo e tudo mais, aquele ser espiritual que é carne, que foi carne, virou espírito, se tornou um dom, entrou em mim. E aí eu comecei a entender e receber o dom do amor. Eu comecei a receber. E Jesus palestrou meu coração, me proporcionou sentir o amor, me proporcionou uma porção daquele amor. E eu, naquele dia, eu quebrantei meu coração, passei a frequentar aquela igreja assembleia, e Deus fez maravilhas na minha vida. Naquele tempo, eu fiquei 6 anos. Deus fez maravilhas. Depois eu me afastei e aconteceu N coisas. Isso eu vou deixar para uma outra história sobre testemunho. Porque Deus ainda está escrevendo meu testemunho. Deus ainda está preparando a minha apostila para eu dar um testemunho para vocês. E aí eu falei, caramba, cara, meu Deus, Senhor, que vergonha.
Agora eu entendi, o amor não é de mim para ele. O amor não é de mim para Jesus. O amor não é de mim para Cristo. O amor não é de mim para os meus irmãos. O amor não é de mim pelo meu próximo. O amor não é de mim pelos meus filhos, nem pelo meu marido. O amor é Jesus. O amor é Jesus. E esse dom, ele é gratuito. Esse dom, ele é gratuito. Esse dom, ele oferece para todo mundo. Esse dom, ele morreu na cruz para que houvesse um espírito, para que ressuscitasse um espírito, para que esse espírito tivesse acesso ao nosso interior, para que a gente recebesse gratuitamente esse dom. Então, eu entendo que Deus, ele tinha o dom, essa preciosidade, ele queria entregar essa porção pra gente, ele queria ter acesso direto ao nosso coração e ele queria que a gente soubesse o que é o que ele sente pela gente, porque o dom é só uma porção da divindade, através da vinda de Cristo. E hoje, se eu amo o meu próximo, não é o meu amigo, porque você amar amigo não é amar o seu próximo. Você tem obrigação, é o mínimo. Você tem laços afetivos. Amar o próximo é uma pessoa que você não conhece, que você sabe que tá passando um problema, alguém te falou, e você se compadecer daquilo ali, e aquilo te quebrar, e aquilo te fazer mal. Ainda que você não possa fazer nada, que tem coisa que não tá no nosso alcance. Mas o fato de você se compadecer com a dor do outro, o fato de você se entristecer com a dor do outro, o fato de você saber que por mais que a vizinha é fofoqueira, ela é o cão pelado, ela é o cão virado, você falar assim, cara, eu não sei o que ela vive. A vida, ela é refletiva. Toda a vida, ela é um espelho. As pessoas não entendem isso. Mas o espelho é o maior exemplo do que é a vida do ser humano. Cala a boca, Florinda! Meu Deus, e passa avião, e late cachorro, e Deus tem misericórdia, Senhor. Mas essa palavra vai sair, eu vou editar esse vídeo, Deus vai estar comigo, e vai ser mistério, vai ser vitória, e vai ser poderoso, e as pessoas vão ser alcançadas, e vidas vão ser alcançadas, as pessoas vão ser edificadas através da palavra do Senhor, que o Senhor cresça cada dia e eu diminua, que através do Senhor eu venha ser curada, eu venha ser lavada no teu sangue, eu venha ser transformada através do Senhor. Amém, Jesus? Muito obrigada. Então, gente, Deus, ele queria dividir essa porção desse amor. Então você não acredite que o amor é de dentro para fora, que ele não é. Você não nasce com esse dom. Aliás, você nasce porque Jesus está com você. Mas ele não é natural, não é da sua natureza. Você não tem isso. Você não tem o amor, o dom do amor. Você não tem o sentimento. Eu amo. O meu sentimento é amor. Não. Não tem. Não tem porque o amor não é um sentimento. O homem colocou o amor como sentimento. Amor não é o sentimento. A Bíblia diz que o amor é um dom. E todo dom, para você ter ele, você tem que buscar. Só que diferente dos outros dons, o amor, ele é gratuito. Ele é involuntariamente contigo. Ele é involuntário. Jesus liberou para você, mesmo sem você merecer. Porque quando Jesus veio, quando Jesus morreu na cruz, Jesus entendeu. Jesus entendia que o que Deus queria era o seguinte: eu sou o Cordeiro que vou me sacrificar pelo meu Pai que está no céu. Porque as pessoas, elas não têm mais que esperar para ir até um sacerdote para entregar uma petição para lá na Arca da Aliança, para que essa pessoa fale com Deus. Porque as pessoas não estão sentindo quando sai do templo, quando saía da sinagoga, que era o local de oração, que era o local que eles iam cultuar, né? Quando eles iam, não era sinagoga, é sinagoga, mas também tinha outro nome. Quando eles saíam de lá, eles até falavam com Deus, oravam, estudavam, ouviam. Inclusive, naquela época, os judeus, as pessoas, eles sabiam quase que a Bíblia, o Velho Testamento, de cabeça. Os sacerdotes sabiam quase tudo de cabeça e as pessoas eram muito inteligentes, as pessoas conheciam a palavra. Os judeus, eles conheciam a palavra de verdade. Então, não era isso que fazia diferença. Não é você ter conhecimento da palavra, não é você conhecer tudo. Os fariseus, eles eram os mestres da palavra.
Os fariseus, eles eram mestres da palavra. Eles sabiam de todas as histórias dos profetas. Eles sabiam que Deus estava preparando a vinda do Messias. Eles sabiam tudo. E os fariseus não acreditavam, não aceitaram Jesus, que foi o Messias que veio para eles. Sabe por quê? Porque os fariseus, eles esperavam um Jesus para os judeus. Então, quando Jesus veio quebrando tabus, quebrando costumes, quebrando padrões de religiosidade, porque Jesus, ele era judeu. E os judeus, eles seguiam o Deus Eu Sou. Eles seguiam à risca o Velho Testamento, a palavra do Senhor. Naquela época tinha o livro de Davi, eles seguiam aquilo, eles colocavam as regras, existiam as regras, existia religiosidade. O judeu não pode tocar num gentil. O judeu, ele não podia chegar perto de um romano, ele não podia encostar num romano, numa outra pessoa, em qualquer outra pessoa de uma outra religião. Eles não podiam se banhar no mesmo rio, eles não podiam tocar, eles não podiam comer no mesmo prato. Os judeus, eles deveriam ser separados, eles eram povos separados. Eles acreditavam que aquilo ali era uma forma de se manter purificados, e quando eles eram impuros porque encostou em alguém, eles tinham um ritual de purificação. E os fariseus eram os mestres da palavra, eram eles que conheciam a lei, e eram os fariseus que passavam a lei para o povo judeu. E os fariseus, eles também falavam da vinda do Messias, só que os fariseus esperavam o Messias com o mesmo protocolo religioso, no qual iria salvar os judeus, iria libertar os judeus. Na realidade, os fariseus, eles não esperavam uma libertação celestial, eles esperavam uma libertação terrena, porque eles esperavam que o Messias viesse para libertar eles dos romanos, porque eles viviam uma opressão romana, eles tinham que pagar impostos abusivos para os romanos, eles tinham que se colocar ali, vamos dizer assim, não é se humilhar, mas se render à lei romana em alguns aspectos, para os fariseus poderem ter direito de pregar na sinagoga. Tinha toda uma conversa, toda uma reunião para existir uma anistia, para existir. Então eles tinham que se colocar em algumas partes ali como é que eu posso te explicar? Me sujeitar. Eles às vezes tinham que se sujeitar aos romanos, né? E então os fariseus, quando eles falavam sobre a vinda do Messias, eles esperavam o quê? Um guerreiro forte, corajoso, que com poder supremo libertassem eles dos romanos. Não que eles eram escravos, mas eles queriam ver o romano, eles queriam ver que a Roma caísse. Porque, de fato, aquilo que eles viviam era um propósito de Deus, o nosso Deus, o Eu Sou. Aquilo que eles pregavam, entre aspas, existia, eles seguiam a lei, eles pregavam a lei. Só que existia hipocrisia, tanto que Jesus chamou eles de bando de víbora. Por que Jesus falou que os fariseus eram bando de víbora? Porque eles pregavam uma lei e às vezes nem eles seguiam aquilo ali que eles pregavam. Eles exigiam do povo uma rigidez muito grande, uma religiosidade muito grande. E tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E por trás dos panos nem eles conseguiam manter todas aquelas regras. Jesus falou para eles isso. Então quando Jesus veio manso, suave, franzino, Deus não era um guerreiro, Jesus não era um guerreiro, Jesus não era um soldado. Quando Jesus veio humilde, pequeno, de uma família pobre, de Nazaré, eles mesmos falaram lá, houve alguém que eu não lembro agora na Bíblia que falou, pode alguma coisa vir boa de Nazaré? E veio quem? Jesus. Ele era o improvável, ele era aquele que ninguém acredita, aquele que, não, esse aí não, esse aí não vai não. Então, quando Jesus veio, o Messias, naquele estereótipo, que não era nada daquilo que eles acreditavam, e aí Jesus veio dando sinais de maravilhas, aí junto com os sinais de maravilhas, Jesus veio quebrando padrões, Jesus veio quebrando religiosidade, Jesus comia com os gentios, Jesus andava com pecadores. Mas vamos lá.
ex-pecadores. Porque a partir do momento que a pessoa andava com Jesus, ela se arrependia, se redimia e não pecava mais. Eu quero deixar isso bem claro, porque a gente vive uma realidade hoje que as pessoas falam assim, eu já vi. Ah, porque o crente vem falar de Deus, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, Jesus. Mas Jesus andava era com os pecadores. Eu sei que Jesus está comigo, que Jesus andava era com os pecadores. Jesus veio para você, pecador, para que você se arrependa e deixe de pecar. Que aí ele vai andar contigo, ó. Juntinho, ó. Esquece, fechamento. Braço. Tá? É tu permanecer no pecado não, que aí é outra história, minha irmã. Porque todas as vezes que Jesus fez uma cura e Jesus encontrou com alguém e Jesus pôde falar com alguém, ele dizia assim, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Tá? Jesus sim. Jesus veio para o pecador. Jesus veio para todo o povo. Ele veio para quebrar essa ideia que os judeus criaram, que o Messias era uma exclusividade dos judeus. E não. E Deus, ele não queria alcançar. Ele não queria alcançar os judeus. Ele queria alcançar a todos. Até porque, naquela época, já estava existindo a religiosidade. Entendeu? E eles, como eles eram o Senhor da palavra, das palavras, eles conheciam a palavra, meu irmão. Isso aqui, ó, é uma espada. Vocês vão me ver falar isso muito, porque eu gosto muito de frisar isso. A Bíblia, ela se refere a ela mesmo como uma espada. Deus se refere à Bíblia como uma espada. Não é porque ela é forte, não é porque ela é penetrante também. Mas essa, vamos dizer assim, a interpretação é porque, primeiro, ela poderia ser só uma faca. Também é penetrante. Também perfura fundo. Também entra. Ela poderia ser uma faca. Ela poderia ser uma flecha. Pá, isso é flecha. Também fura. Também é penetrante. Só que é uma espada. Porque a espada... Vocês já repararam que a espada, a navalha é dos dois lados? É dos dois lados. Porque cada vez que essa espada ela é lançada, ela vai cortar pra você... tá ouvindo? E ela vai cortar pra mim, que eu tô falando. Vocês podem ter certeza, com pureza de minha alma, que tudo que eu tô falando pra vocês aqui hoje era o que eu precisava ouvir. Era o que eu precisava ouvir. E Deus, ele falou pra mim. A espada cortou pra mim. Como vai cortar pra vocês, porque eu creio que vai cortar. E ela cortou pra mim. E do mesmo jeito que a espada ela é penetrante, ela corta para os dois lados, para exortar, para ensinar, para disciplinar, para dar amor, ela também corta para matar. Ela também corta para matar. Por isso que ela própria diz que a palavra mata e o espírito vivifica. Porque tem que ser a palavra acompanhada do espírito, com discernimento do espírito. Porque senão, através de uma palavra errada, com discernimento carnal, com ira ou com qualquer coisa ou isolada, eu posso matar a vida espiritual de alguém e essa pessoa nunca mais querer ouvir falar de Jesus. E era o que os fariseus estavam fazendo naquela época. Eles estavam usando a palavra como uma espada para atacar os romanos, as outras pessoas, e não para agregar, para atrair, para trazer pessoas para o reino de Deus, trazer pessoas para alcançar as pessoas. Eles queriam o Messias e Deus só para eles. Eles perderam o amor ao próprio. Aliás, eles não tinham, eles não tinham. Não existia, porque até aquele tempo ainda não existia um dom do amor liberado. O dom, ele era para quem buscava. E ainda assim as pessoas se dispersavam, como João Batista. Esqueciam quando estava passando por um problema. Esquecia do amor, esquecia de Deus, esquecia de tudo. Então, quando Jesus morreu na cruz, preste atenção, eu falei lá no início assim, ó, nós somos carne, alma e espírito. Quem conhece, quem sabe das outras religiões, de matriz africana ou sei lá, de espírita, kardecista, sabe que as pessoas recebem espíritos, correto? Elas não vêm, o espírito não vem na carne delas para dar consulta, para falar, nananana. Não quero entrar em mérito de religiosidade, mas esse é fato. Existe um espírito que entra naquela pessoa.
Qual é o espírito? Ah, porque é uma divindade ou não é? Cada um acredita naquilo que segue seu juízo. Eu hoje acredito no Espírito de Jesus. E daquela mesma forma que essas pessoas têm essa prática de buscarem o espírito do morto para falar, porque querem ser consolada porque o parente morreu, ou dentro de uma outra religião que recebe uma entidade para te entregar isso, para te entregar aquilo, naquela época também existia isso. Naquela época também existia. Por isso que era tão fácil as pessoas se dispersarem do querer de Jesus. Porque uma pessoa recebia um espírito ali e as outras pessoas falavam, por que meu Deus não se manifesta desse jeito? Eu não tô sentindo. Ele, Infelizmente, nós, os seres humanos, a gente precisa não só ver, sentir. É aquela história que eu já tinha falado antes. Não é sobre eu ver o que está acontecendo, é sobre eu sentir de dentro para fora a presença do Senhor, os propósitos de Deus. É eu ser constrangida quando eu estiver pecando. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, ele morreu para que esse Espírito tenha acesso em mim, em você e a todo mundo. E naquela época, ele quebrou os protocolos, os padrões, e todos naquele lugar tiveram acesso ao seu espírito na hora daquela morte. Por isso que a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou e o caminho se abriu. E Jesus falou que estava tudo consumado. Por quê? Porque era este o propósito de Deus, que Jesus, o amor que estava lá em cima na divindade, descesse em carne, abrisse para todos, mostrasse que falasse que não era exclusivo, não era uma exclusividade. Aquele dom que estava lá em cima desceu encarnado, falou com todos, mostrou que não era uma exclusividade, que eram todos que seguissem a ele, eram todos que viessem através dele, todos que fossem em busca dele teriam o direito daquilo, não era só os judeus ou só os fariseus, eram todos, eram os que pecam, os que não pecam, é para todos, é para todos. E quando Jesus morreu, aquele Espírito que depois de 3 dias ressuscitou, ele prometeu que estaria comigo e contigo até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Só que tem um porém. O Espírito do Senhor, ele é gentil, ele é educado, ele não invade a vida de ninguém. Ele está com você, você pode ter certeza. Porque se você sente amor pelo teu filho, se você sente amor pelo seu marido, se você sente amor pelos seus parentes, você já tem uma porção desse dom gratuito. Por isso que você sente. Porque não é de você para um filho. É dele para você e canaliza para o seu filho. Primeiro vem dele para você. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então, quando ele te amou, você sentiu essa porção e você consegue passar isso para os seus próximos. Por que tem pessoas que fazem atrocidades contra o filho, contra o pai, contra a mãe, contra não sei? Você quer uma explicação melhor? Ela escolheu. Essas pessoas, elas não têm. Elas cortou. Eu escrevi uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Para finalizar, para fechar, eu vou ler, porque eu achei muito legal isso aqui, que traz para o tempo de hoje. Deus transformou esse tesouro em um homem. E esse homem, ele não tinha um amor. Ele era o amor. E Deus precisou entregar esse amor numa cruz para morrer por nós. Porque assim, através do Espírito do amor, todos nós alcançamos esse dom. E tem algo mais incrível nesse dom. O amor, ou Espírito, ou Jesus, como você quiser chamar. É que ele tem uma tecnologia ultramoderna. É que nenhum de nós precisamos pagar assinatura, nem mensalidade. Temos conexão gratuita, com Wi-Fi celestial ilimitado, com garantia vitalícia. E nós já recebemos a adesão assim que nascemos. Só tem um porém. Os cabos de conexões celestiais devem ser mantidos ligados no céu e na terra, do céu pra gente, para que você possa compartilhar com o seu próximo totalmente gratuito. Caso contrário, você não tem o direito de conhecer pessoalmente o senhor dessa empresa de tecnologia.
dessa fábrica. Você não vai ter direito de conhecer esse CEO lá em cima, pessoalmente no céu. Olha que incrível. Foi claro, vocês entenderam? É uma conexão que já tá livre pra mim e pra você. Só que tá livre uma porção muito mínima, que a gente só consegue entregar assim, ó. Pensa num Wi-Fi. O seu Wi-Fi tem um campo de limite. O seu Wi-Fi tem um campo de limite. O seu Wi-Fi tem um campo de paciência para esse sentimento, para esse dom. Você ama até a página 20, até aqui. Teu Wi-Fi carrega até aqui. E você consegue entender que o que Jesus quer para você não é só isso. Ele quer aumentar teu campo de conexão. Ele quer abranger, ele quer te levar a lugares inimagináveis no espírito, através desse dom, desse amor, que a conexão ela pode ser mais forte do que você possa imaginar, que a conexão ela pode te colocar em situações que você jamais diria que amaria aquela pessoa e você continuar amando, porque você entende que não é você não tem essa capacidade. Você só ama porque Deus está te capacitando para amar aquele irmão que talvez te esfaqueou pelas costas, te fez um mal e você não consegue ter força para perdoar porque o seu Wi-Fi, a sua conexão só tá alcançando até um certo ponto, dali para lá não chega mais nele nem em algumas pessoas. Deus quer te dar uma proporção a mais desse dom para que você consiga amar esse teu irmão, ou seu primo, ou a sua mãe ou o seu pai, que você já teve muitos problemas, você já foi muito flagelado, muito ferido, você foi abandonado, ou você foi... Não sei qual é o seu problema. Cada um tem o seu problema. Ou o marido que te traiu, que te trocou, que tá vivendo uma vida extraconjugal e você já não sabe mais o que fazer, você já não ama, mas você às vezes tem uma dependência emocional, ou financeira, ou física. Eu não sei, e aí você acabou perdendo até o amor próprio, o Wi-Fi ficou o sinal tão pequenininho que nem por você mais você sente amor. Você já tá desacreditado até do amor, desse dom. É porque já, como eu falei antes, não é de fora pra dentro, não é de fora pra dentro. É de dentro pra fora. Aliás, é isso. É Deus quem te dá essa proporção pra você emanar. Entende? Você não nasce com ela, é Deus quem te dá. Você consegue entender que às vezes você tá precisando aumentar o seu campo do amor através dessa conexão com Deus para que aumente os seus mega, os seus giga, o seu Wi-Fi para esse marido, para que você entenda que o que ele precisa é de libertação e que talvez o que tá faltando para você também é uma libertação. Porque às vezes a gente quer do outro aquilo que nem a gente tem. E isso é em tudo. É com um amigo, é com um colega de trabalho, é com uma pessoa do teu convívio. Pensa no que eu tô falando para vocês. E eu espero que essa palavra, eu espero que vocês entrem no meu canal, eu espero que vocês gostem de ouvir eu falar, eu espero que eu consiga, que Deus me fortaleça para que eu continue fazendo isso na simplicidade. Na simplicidade, eu acordei, escovei o dente, fiz o meu café e vim sentar aqui para falar com vocês. E é isso. E vai ser assim até que Deus resolva mudar e resolva fazer do querer dele, porque hoje eu estou na disposição dele. E espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês curtam e que isso alcance muitas pessoas. Se você está vendo, se você conseguiu entender, se você conseguiu sentir o amor aí dentro da sua casa de Cristo, através do que eu tô te falando, compartilha isso com o seu próximo, com alguém que você acha que precisa ouvir. Edifica a vida de alguém com esse vídeo. Eu tenho certeza que as pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo, porque não sou eu que tô falando. Eu não sou nada. Eu não tenho nada para dar a ninguém que não seja de Deus. Eu não tenho nada para te entregar. Eu, Valquíria, eu não tenho nada para entregar para ninguém que não venha de Deus. Então, aproveita. E aí eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que ele cresça e eu diminua.